Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Em relação ao Gustavo Henrique, o jogador tem contrato com o Corinthians até o final desta temporada. Quer dizer, no meio do ano já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Surgiu uma informação que o Santos e o Grêmio estariam interessados. Eu conversei com o staff do Gustavo Henrique, me falaram que nada chegou para eles, que eles ficaram sabendo pela imprensa. Claro que eles, podem estar omitindo, alguma coisa, não sei, mas tenho que confiar na palavra deles. Em relação ao Corinthians, não houve ainda o interesse do Corinthians na renovação contratual, o que também me causa estranheza, já que o Corinthians antecipou renovações de atletas que hoje são reservas no time. Casos do Léo Maná e também, do Matheus Bidu, que a gente sabe essa semana aí, a gente falou sobre o assunto. O Matheus Bidu, ele simplesmente está renovando por 3 anos. Vamos lá. Em relação ao Gustavo Henrique, eu vou ler aqui o que uma fonte do Santos me disse. Olha só, cara, tem sim, o nome dele está internamente sendo discutido. Não sei na prática como é que vai ser. Ele tem identificação com o clube e precisamos de um zagueiro do nível dele, tá? Então, assim, uma fonte do Santos, vocês lembram que eu cobri o Santos por 15 anos, Eu tenho as minhas fontes lá no Santos. Essa fonte está me confirmando, tá? Me confirmando o interesse no Gustavo Henrique. Então, existe realmente o interesse do Santos, mas não existe proposta, tá? Não existe proposta nem para o Corinthians e nem para o Gustavo Henrique, talvez. Eu não sei se eles entraram em contato com o Gustavo Henrique e não quiseram entrar nesses detalhes. Em relação ao Corinthians, o curioso é o fato do Corinthians não ter procurado ainda o Gustavo Henrique. Não sei se vai fazer isso depois do Campeonato Paulista, tá? Mas, por exemplo, eu tentaria uma renovação com o Gustavo Henrique, não com um contrato longo, tá? Não com um contrato longo. Eu renovaria por mais uma temporada, se fosse possível. Se o jogador não quisesse, 2 temporadas, tá? É o que eu tenho entendido naquilo que o Corinthians tem que fazer, porque é um jogador titular. É um jogador titular. E só não pode ficar dando 3, 4, 5 temporadas, como o Corinthians tem feito em alguns casos. Então eu renovaria com o Gustavo Henrique, porque mesmo que o Gustavo Henrique venha a ter alguma queda de rendimento, alguma coisa, não vai ser nada exagerado. Ele é um zagueiro muito regular. Então você pode ter o Gustavo Henrique, por exemplo, como um bom reserva lá na frente, tá? Hoje você renova com o Gustavo Henrique como titular, mas amanhã você tem um bom reserva, caso ele não mantenha o nível. Mas assim, ele é um jogador muito regular. O Gustavo Henrique raramente vai fazer algumas patifarias, jogando, tá? Então eu acho que seria interessante para o Corinthians, procurar o Gustavo Henrique para renovar o contrato. Jogador que tem, o interesse aí do Santos, O Nicola disse que ainda tem o interesse do Grêmio. Do Santos eu confirmei, realmente existe o interesse do time da Vila Belmiro. Entende que é um jogador que tem identificação com o clube. Foi revelado, nas categorias de base, do Santos. Enfim, eu procuraria o Gustavo Henrique e renovaria por mais uma temporada. Parece pouco, mas não é. Porque você está antecipando uma renovação, então você já está valorizando o jogador. Você não está chamando o Gustavo Henrique no final do ano, nas últimas semanas ou dias de contrato. Você está chamando ele no início do ano, praticamente. Então você está valorizando. Então acho que seria interessante, a não ser que ele não queira, que ele busque um contrato longo, enfim, queira um contrato maior, o Gustavo Henrique. Mas, se o Corinthians renova com o Maná 5 anos, sem o Maná jogar o Campeonato Paulista ainda, depois que jogou, que a gente viu que... A gente viu não, Eu já sabia que não tinha condição.
Quem aqui já sabia? Eu já sabia que o Maná não tinha condição de jogar no Corinthians, tá? Aí tá renovando com o Bidu por 3 anos. Por que não chama o titular para renovar? Não estou falando de dar milhões, renova, tá? Aliás, o interesse do Gustavo Henrique é renovar com o Corinthians, tá certo? Então, essa informação que eu tenho é um pouco diferente do Blend, porque já tem uma atualização. Uma fonte do Santos me respondeu e falou que realmente existe o interesse do Santos no Gustavo Henrique. Só precisamos lembrar uma coisa, né? Ele tem contrato com o Corinthians, tá? E como o Santos nunca libera ninguém para o Corinthians não deve liberar ninguém para o Santos. Por favor, não me façam isso, né? Por favor, não me façam isso, tá? Então, essa é uma informação importante, né, do caso aí, Gustavo Henrique. Vocês perguntaram para mim, eu fui apurar, vocês estavam perguntando nos últimos dias. Samir está sabendo se o Gustavo Henrique vai embora, vai ficar, enfim. É um jogador interessante, é o titular da posição, traz ali uma certa segurança, tá? E se você procura os reservas para renovar antes do fim do término do contrato, você tem que procurar os titulares também, tá? Essa é que é a verdade.